É importante a gente pensar, né, na criança, que é uma significação da criança ferida, porque não é exatamente os fatos. Às vezes a criança pode ter a mesma experiência, né? Uma família com várias experiências e várias crianças têm a mesma experiência, mas a forma como ela significa é dela, né? É muito própria dela. Então a ferida, o que ela vai introjetar como ferida, né? O que ela vai sentir mesmo, vai depender muito, né, de como ela interpreta aqueles fatos, né, que aconteceram. É claro, né, que a família, o contexto influencia muito, mas não influencia na natureza da personalidade. Ela vai influenciar na quantidade, não na qualidade. E é claro, assim, né? Tem famílias que são muito desestruturadas e a criança sofre abusos, né? E sofre muitas dores. Então, é claro que isso vai ter um impacto muito grande nela, né? E não é só o que ela significa, né? O que ela vive ali. Mas na maioria, né, das crianças, realmente, muitas vezes a experiência é a mesma, mas ela significa de forma muito diferente. Então, eu vou compartilhar, né? Vocês já fizeram algum trabalho de criança ferida? Quem já fez de vocês? Já fizeram algum trabalho? É bem interessante. Você fez, Claudinha? Foi bom para você? Foi interessante? Foi incrível. Eu acho muito bom, né, a gente fazer esse trabalho da criança ferida, porque todos nós temos uma criança ferida dentro de nós. E é bom a gente olhar para ela. Eu acho que só da gente saber que a gente tem, isso já nos convida para olhar para ela, para cuidar dela, né? Então, e é isso, né, que eu queria trazer para vocês hoje, falar um pouquinho, né, na visão do Enneagrama. Existem trabalhos de criança ferida em várias linhas dentro da psicologia, né? E eu vou trazer uma leitura, né, de como que funciona no Enneagrama, como que é a criança ferida de cada tipo. Então, eu vou aqui compartilhar um pouco a minha tela. Deixa eu diminuir um pouquinho. Tá dando para vocês verem? Vocês estão vendo os slides? Então, né? Sim. Então, a criança ferida, né, de cada tipo. Então, aqui temos só uma frase, né, que todos nós, independente da nossa história de vida, nós temos uma criança ferida dentro de nós, porque isso não depende tanto do que nós sofremos, do que nós passamos, mas principalmente como nós interpretamos as nossas vivências. O Peter Levine, ele fala que, né, que ele faz um estudo corporal, né? Ele fala que as experiências anteriores e os resíduos de sobrevivência deixados no nosso organismo durante o curso da nossa história é que vai determinar o processamento das novas experiências. Então, o que isso significa, né? Significa que tudo que a gente vive, a gente guarda. Nós temos uma memória celular de tudo que acontece, das emoções, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é da Candace Pert, que é Moléculas de Emoção, que ela fala assim que cada célula guarda as emoções, guarda as nossas vivências. E quando a gente vai ter uma nova experiência, a gente já não vai vazio. Por quê? Porque aquela vivência que nós tivemos, ela deixa rastro, ela deixa memória. E essa memória vai determinar
o processamento das novas experiências. Por quê? Porque se eu tive uma vivência de dor, que eu signifiquei como dor, eu vou ver as novas experiências que eu vou ter em função daquela lente. Então, é como se eu vestisse, né, um óculos. E é isso que a personalidade nossa faz. Nos primeiros anos de vida, a gente desenvolve, né, uma personalidade. E a gente já sabe, né, eu falei em outras aulas, que a nossa personalidade, ela já está embutida na essência, naquilo que a gente traz, né, para esse mundo quando a gente vem para cá. E em função da nossa personalidade, a personalidade ela vai funcionar como um óculos. Eu vou ver o mundo a partir daquela lente. Então, cada pessoa vai ver o mundo de uma certa forma. No Enneagrama, a gente tem 9 personalidades. E cada personalidade tem um olhar. É claro que nós não somos uma única personalidade, nós temos todos os tipos, nós temos 9 tipos, só que a gente tem um em maior grau. Mas imagina, você tem um pouquinho de cada um, né? E uma quantidade maior de um determinado tipo. Por isso que a gente fala assim, ah, eu sou tipo 1, eu sou tipo 7, eu sou tipo 4. Por quê? Porque aquele tipo predomina na minha vida, mas eu tenho todos os outros. E é claro que a gente é diferente um do outro, porque se eu pegar, sei lá, 100 tipos 4, como eu, cada um de nós vai ter proporção diferente dos tipos. Ninguém vai ter exatamente a mesma quantidade de todos os tipos. Então, cada pessoa vai ser única, vai ter uma personalidade única. O Enneagrama, ele serve, né? Os tipos, ele serve para a gente ver padrões, né? Então, a gente vê pessoas que têm mais característica do tipo 4, tem esses padrões. Pessoas que têm característica do tipo 1, tem mais esse padrão, né? Então, serve para a gente ver padrão, mas nenhuma pessoa vai ser igual a outra. Né? Nós somos únicos no mundo. E é importante a gente pensar nisso, porque às vezes o pessoal vê o Enneagrama e fala assim, ah, mas então agora todo mundo que vai ser tipo 1 vai colocar você numa caixinha. Muito pelo contrário, o Enneagrama tira a gente dessa caixa que nós colocamos quando a gente desenvolve, né, a nossa personalidade. Aqui eu tinha falado, né, na sessão passada, eu tinha trazido, na última aula, né, os centros de inteligência, né? O tipo 891 faz parte da inteligência prática, que está relacionado com o corpo físico, com o tempo presente, no agora, e esses 3 tipos, eles buscam autonomia. E a emoção que rege o tipo da inteligência prática é a raiva. E a gente viu como cada um lida com a raiva. E nós vamos ver, né, como cada tipo, né, sentiu essa raiva, como que cada tipo lidou com isso e como ela se defendeu, né, como que ela lida com essa estrutura, né, com o que aparece para ela. Os tipos 2, 3 e 4 é da tríade emocional, a emoção que rege essa tríade é a vergonha, e eles estão, né, muito mais ligados ao passado do que ao presente e ao futuro. E eles buscam, né, esses 3 tipos, o foco deles, enquanto o tipo prático busca autonomia, os tipo 2, 3 e 4 buscam atenção, buscam ser amado, buscam a atenção do outro, né? Busca o amor, o relacionamento. E os tipos 5, 6 e 7, que são da tríade racional, eles buscam segurança e
A emoção que rege essa tríade é o medo. Então, cada um deles vai lidar, né, com o medo de uma forma diferente. Aqui só está um resuminho do que eu falei. E a gente vai ver como que cada tipo, né, lida. Então, a sensação do tipo prático, o tipo prático, ele busca... a sensação que ele tem é uma sensação de insignificância. E ele busca autonomia, né? Ele busca... Alguém está entrando aqui. Então, ele busca autonomia porque ele acredita, né? Ele se viu abandonado, ele se viu só, ele se viu não protegido. Então, ele tem uma sensação que ele não tem nenhum significado para o outro, que ele não é importante, que ele não significa nada para o outro. Então, como que é isso em cada tipo, né? O tipo 8 é o tipo que é aquele tipo mais que mostra força, é o tipo de poder, ele é confrontador, ele tem uma grande facilidade para ser líder, né? Para ser chefe, são normalmente, né, os chefes. E a dificuldade dele é de lidar com a vulnerabilidade. Como que foi a criança, né, do tipo 8? A criança do tipo 8, em algum momento, ela se sentiu fraca, vulnerável, injustiçada. Provavelmente a criança do tipo 8, ela viveu num ambiente hostil. Ou ela foi maltratada, ou ela teve que cuidar de outras pessoas muito cedo, muito nova. Então, ela se sentiu fraco, ela se sentiu vulnerável, não se sentiu protegida. E em função, né, dessa sensação, de ter experimentado essa fraqueza, essa vulnerabilidade, ela não aguenta lidar com isso, porque os mecanismos de defesa, né, ele é desenvolvido na idade muito pequena, muito baixa, quando a criança é muito pequena ainda. A criança, ela sente essa dor e pode ser que nem sejam coisas tão fortes. Por exemplo, se o adulto vê, né, for analisar a vivência, ele vai dizer assim, vale, mas essa vivência nem foi assim tão ruim, não foi nada tão grave que aconteceu, mas para a criança pode ser muito forte. Por quê? Porque a criança ainda não tem insumos para lidar com as coisas. A criança, ela se sente muito dependente ainda dos pais. Então, qualquer coisa que mostre para ela que ela corre um risco, que aquilo é um perigo para ela, ela se sente, né, fraca, né? Então, o tipo 8, ele se sentiu fraco, vulnerável. E ele, para ele não se sentir dessa forma, que isso foi tão ruim, ele desenvolve o mecanismo de defesa da negação. A negação, ele vai negar tudo o que é fraqueza, o que é dor. Então, ele não sente. O tipo 8, se você for analisar, é um tipo que ele não sente, ele não se coloca em contato com as fraquezas dele, com as vulnerabilidades. Então, ele simplesmente faz, enfrenta. Às vezes, ele adoece porque ele não se autorregula. Ele vai, né? Ele enfrenta, ele faz e ele nega tudo que... Olha, está cansado. Não, estou cansado, não. Eu cansado, não. Então, ele nega tudo o que tem... né, que mostra para ele que ele pode estar fraco ou vulnerável. E ele desenvolve, em função disso, né, o que a gente chama de distorção mental ou pecado de raiz, que é a luxúria, que é esse excesso de força. O tipo 9, ele é considerado, né, o tipo da paz, né?
ele é aquele mediador, ele é pacifista, ele ouve, né, todo mundo quando ele está em grupo, e daí ele consegue, né, juntar as ideias das pessoas. E qual a dificuldade, né, do tipo 9? O tipo 9 ele tem dificuldade de colocar o seu próprio ponto de vista. Então, ele ouve muito o ponto de vista de todo mundo, mas ele tem dificuldade de colocar o seu. E como que isso se instalou, né, no tipo 9? Quando criança, ele sentiu que ele não era importante, que ele não tinha voz, que ele não era ouvido. Provavelmente, né, possivelmente, esse tipo 9 pode ter vivido, né, uma família um pouco confusa, em momentos, né, que aquela família estava confusa e que não tinha disponibilidade de dar tanta atenção para ele, ou foi uma família muito grande, com vários irmãos, e isso fez com que o tipo 9 ele não se sentisse ouvido, como se o que ele dissesse não era importante. Então, qual foi o mecanismo que ele desenvolveu para se defender? Já que o que eu falo não tem importância, já a minha opinião, né, ninguém ouve mesmo, então eu não vou falar mais nada. E ele desenvolve um mecanismo de defesa, que é a narcotização, ou seja, um adormecimento, ela adormece o que ele quer. Então ele vai fazendo tantas vezes isso, tantas vezes que ele se acostuma. Então ele acaba, né, chegando a um ponto que ele já não percebe mais as necessidades dele. Não é nem que ele não fala para o outro, mas ele nem percebe. E ele acaba desenvolvendo, né, como distorção emocional, pecado de raiz, a preguiça, que a preguiça, né, nesse caso, não é uma preguiça de trabalhar ou de fazer as coisas. Tipo 9 trabalha muito, ele faz muita coisa, só que ele faz muito mais as coisas para os outros do que para ele mesmo. Ele negligencia as suas próprias coisas. Ele foge de conflito, e quando ele vai, né, pensar nas coisas dele, normalmente, né, ele tem que fazer alguma coisa, ele pode ver que gera conflito, então ele perde essa capacidade de se colocar no mundo, porque ele acaba pensando que o que ele quer, o que ele pensa, não é tão importante. O tipo 9 é aquele tipo que você fala assim, vamos sair? Vamos. Ele pode estar morrendo de vontade, sei lá, e comer uma pizza, mas eu falo assim para ele: vamos numa churrascaria? Tá, vamos. Então ele não tem, né, aquela. Ele já. Tudo bem, eu quero comer um churrasco também. Ele nem percebe que ele está indo contra gosto, que ele queria outra coisa, porque ele adormece realmente o que ele quer. O tipo 1, né, que é o último tipo da tríade prática, é aquele tipo, assim, bastante responsável, controlado, que trabalha muito e que para ele é sempre assim, certo, tem o certo e tem o errado, é tudo branco no preto. Então, né, é aquele, ou você faz certo ou você faz errado. E é o tipo que ele tem um senso para encontrar erros. Então, ele encontra, né, sempre erro, tanto nas coisas dele como nas coisas dos outros. E como que ele desenvolveu, né, essa capacidade, essas características? O tipo 1 foi uma criança que ela foi muito cobrada quando ela era muito pequena ainda. E ela foi obrigada a fazer coisas, né? A provar o seu valor o tempo todo. E ela teve que crescer muito cedo, porque ela foi exigido isso dela, né? Provavelmente pode ser assim algum problema na família, alguma questão, ou ela é filha mais velha, né? Alguma coisa aconteceu que ela se sentiu muito cobrada e ela sentiu que ela tinha, né? Que ela era amada, que ela era recebida, que ela era aprovada quando ela fazia alguma coisa.
Então, a criança do tipo 1, ela foi impedida de brincar muito cedo. E ela foi ter no que fazer coisas que ela nem gostava de fazer, que ela não queria fazer, e que, aliás, não era o momento dela fazer, mas ela tinha que fazer. Então, o tipo 1 sempre tem essa coisa dúbia, né? Do que eu quero fazer e do que eu preciso fazer. Então, é sempre uma briga interna. Ele quer fazer alguma coisa, mas ele acredita que ele tem que fazer outra. Então, pode ser que o tipo 1 queira, sei lá, ver uma série nova na TV, mas ela tem que estudar, tem prova, então, eu quero fazer. Não, mas eu tenho que estudar, porque o certo é estudar. Então, ela abre mão, né? E vai estudar. Só que isso, principalmente na criança e mesmo no adulto, gera um desconforto grande, gera uma raiva. E cada vez que ela deixa de fazer o que ela quer fazer para fazer o que ela tem que fazer, isso gera uma raiva. Só que a criança 1 também não sente raiva, não expressa a raiva dela. A gente viu, né, nas aulas anteriores, se vocês não viram, vocês podem ver, que o 8 expressa raiva, o 9 não sente, e o tipo 1 engole a raiva. Então, ela fala assim, eu queria fazer isso, mas, droga, não posso fazer. Então, ela fica com raiva, mas engole essa raiva. E ela vai nascendo dentro dela, assim, um ressentimento. E para ela lidar com isso, ela usa o mecanismo, né, da formação reativa, que a formação reativa é justamente essa questão de abafar aquilo que ela quer. Então, vem um desejo, vem alguma coisa que ela quer fazer, vem uma raiva, ela abafa, tudo ela abafa. E ela acaba gerando, assim, se transformando numa panela de pressão, né? Porque ela tem muito, o estresse é muito grande, a ansiedade e a raiva, né, incutida dentro dela é muito grande, e que de vez em quando ela vai explodir pelas mínimas coisas e normalmente com as pessoas próximas, né, com pessoas de confiança, com as pessoas de casa. E ela desenvolve, né, essa raiva, essa ira, né, essa ira vulcânica que às vezes, né, o tipo 1 expressa. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Deixa eu beber um gole d'água. O tipo 2, 3 e 4 são os tipos emocionais. E a sensação, né, dessa tríade é que eles não se sentem amados. E a emoção, né, que rege é a vergonha. Então, como que é para cada um desses tipos, né? Como cada um desses tipos introjetou isso, né? Como que é essa sensação dele não se sentir amado? Para cada tipo é diferente. O tipo 2, que é aquele tipo amigável, doador, né? Que está sempre disponível, que ajuda muito o outro, que é muito simpático, está sempre disponível, né? É sempre acessível para ajudar o outro. Ele experimentou, quando criança, uma sensação de carência afetiva. Então, ele esperava o amor, né? Esperava o amor, mas não vinha. E ele sentia que ele só recebia quando ele fazia alguma coisa para as pessoas, né? Quando ele fazia alguma coisa para o pai, para a mãe, quando ele dava amor, daí ele recebia. Mas normalmente ele não recebia, ele não vinha, né, nenhum amor gratuitamente, né? Ele não experimentou esse amor gratuito. Então, ele experimenta, né, no ser dele uma carência afetiva. E ele desenvolve, né, um mecanismo de defesa para lidar com essa carência afetiva. E o mecanismo que ele
desenvolve é a repressão das necessidades. Então, qual foi a lógica, né, do tipo 2? Eu quero ser amado, mas nunca vem. Então, e eu percebo que às vezes, quando eu dou para os outros, eu recebo e eu também fico feliz em dar para o outro. Então, o que ele faz? Ele reprime as necessidades dele e se volta para olhar a necessidade dos outros. Então, ele passa, né, a vida olhando para as necessidades, o que o outro precisa, o que o outro quer, e ele não... e esquece, como se ele não tivesse mais contato com as necessidades dele. E isso é muito inconsciente, porque no fundo o que ele está querendo, né, é receber. Mas ele desenvolve, né, esse mecanismo de defesa e acaba desenvolvendo, né, como paixão, pecado de raiz, o orgulho. E o orgulho é justamente isso. Eu dou, eu faço muito, eu dou para o outro, mas eu não preciso. E é claro que ele precisa, né? Ainda mais sendo da tríade emocional, né? Ele precisa muito, mas ele não reconhece as necessidades dele, não conscientemente. É claro que, passado o tempo, né, dele só dar e dar, chega um momento em que ele começa a cobrar, né? Quando ele começa a ficar irritado e vê que não recebe, ele começa a cobrar. Mas o mecanismo que ele desenvolve é esse, né? Ele reprime as necessidades dele para ir para o outro. O tipo 3 é aquele tipo realizador. É o tipo que hoje em dia, né, muito bem visto na nossa sociedade. É aquela pessoa que tem sucesso, que realiza, são os workaholics do Enneagrama, né? Os que trabalham não sei quanto tempo, tantas horas, né? E ele realiza muita coisa. Ele não mede esforço para conseguir o que ele quer. Então, isso é uma coisa assim, muito positiva, né? No tipo 3. O que eles... qual a sensação da criança, né? Que ela acaba sentindo que ela não é amada. A sensação é que ela foi rejeitada. Ela teve uma sensação de rejeição. E ela começou a perceber que ela recebia atenção, recebia amor quando ela fazia alguma coisa importante. Então ela se sentia rejeitada, mas quando ela fazia alguma coisa que ela era admirada por aquilo, ela tinha atenção, ela sentia que tinha o amor. E isso fez com que ela desenvolvesse um mecanismo de defesa que a gente chama no Enneagrama de identificação. Identificação é o tipo 3, ele vai buscar a vida inteira se identificar com aquilo que as pessoas esperam dele. Então, o tipo 3 arruma um emprego, ele logo vai saber o que esperam dele naquele local. Quando ele sai para um bar junto com os amigos dele, ele logo vai saber o que aquelas pessoas esperam dele. E ele vai se identificar com aquilo e ele vai dar o feedback para aquelas pessoas. Ele vai modificar o jeito dele para ele atender aquelas pessoas. Por isso que a gente chama, né, o tipo 3 do camaleão do Enneagrama. Porque quem conhece o tipo 3, né, em várias instâncias, em vários lugares, muitas vezes nem parece a mesma pessoa. De tanto que ele se molda, né, ao que o outro espera dele. E ele desenvolve com o pecado de raiz, né, a vaidade. A vaidade no sentido de vanglória. É aquilo que, né, que é vã glória, né? Que é uma glória vã.
ele se sente bem quando ele faz, mas ele sempre tem que fazer mais. Por isso que ele é workaholic, por isso que ele faz muita coisa. Por quê? Porque ele se sente bem quando ele faz. Só que da próxima vez ele tem que fazer ainda mais para continuar se sentindo bem. Então ele está sempre, né, buscando essa vaidade dele. Não é a vaidade de roupa, nada, não. A vaidade principalmente das coisas que ele faz e que ele recebe, né, um feedback, né, que as pessoas elogiam, né, que principalmente com relação ao trabalho, às coisas que ele faz, que ele tem sucesso. E o tipo 4? O tipo 4 são aqueles tipos do Enneagrama, né? Aquelas pessoas bastante sensíveis, são as criativas, são os nossos artistas, né? Os artistas do Enneagrama, muitos deles são tipo 4. Só que o tipo 4 ele tem uma autoestima muito baixa, né? E qual foi a sensação, né? O sentimento do tipo 4? A sensação que ele teve na infância foi de abandono. Então, o tipo 4, ele sentiu que ele tinha o amor, diferente dos outros dois tipos, que não sentiam que o amor vinha, o tipo 4 sentia, né? Ele recebia o amor. Só que em algum momento, esse amor não veio. Esse amor, ele sentiu que ele foi abandonado. E isso pode ter sido real, sei lá, por uma morte ou por uma separação dos pais e que o tipo 4 teve que morar com outra pessoa ou morar só com um dos pais. Ou então ele pode ter significado isso. Por exemplo, pelo nascimento de um irmão, alguma coisa assim. E isso, né, levou ao tipo 4 desenvolver um mecanismo de defesa que é a introjeção. Então, ele ser abandonado gera nele um sentimento de inferioridade muito grande. Então, ele busca o sentimento de outras pessoas para trazer para ele. Então, é o tipo que ele traz, né? Mais ou menos o inverso do 3, né? Ele traz o que está de fora para dentro dele. Então, se ele se identifica, né, com o sentimento do outro. Então, ele introjeta. Se ele está com uma pessoa que está muito triste, ele se confunde. Então, ele traz isso para dentro dele. E é um tipo que por que ele faz isso? Porque como ele foi abandonado, ficou registrado nele essa falta. Então, o tipo 4 é o tipo do Enneagrama que está sempre vendo a metade do copo meio vazio. Então, ele está sempre percebendo o que ele não tem. Então, ele olha para o outro e vê o que o outro tem e o que falta para ele. Ele pode ter um monte de coisa, só que se ele não tiver uma coisa que ele reconhece no outro, ele sente a falta. Então, é isso, né? Então, esses 3 tipos, né, são os 3 sentimentos, né? A sensação que eles tiveram na infância, né? Em decorrente deles, né? Que levaram eles a sentir que não foram amados. Os tipos racionais, né? O tipo 5, 6 e 7. A sensação que esse centro tem, né? Que esses 3 tipos têm, é que eles não são capazes. Então, eles sentem uma insegurança, né? E uma sensação de incapacidade. E isso leva a eles sentirem muito medo. Tanto é, né, que a emoção desses 3 tipos, né? Desse centro, é o medo. Vamos ver como cada um desses tipos lida, né, com essa sensação, né, de incapacidade, da onde surge isso. O tipo 5 é o tipo assim, que é
Os observadores do Eneagrama, eles são muito observadores, eles são racionais os racionais, eles analisam tudo, né? E eles são os tipos mais retraídos. Então, eles não é um tipo que você encontra muito facilmente em psicoterapia, em processos de psicoterapia ou em processos de autoconhecimento. Ele vai sim fazer cursos, estudar, mas ele não vai atrás, né, de autoconhecimento, de lidar com ele, né? Ele é muito retraído, ele gosta muito mais de observar, de analisar e de aprender, mas ele não gosta, né, de se auto-observar e de falar dele para outras pessoas. Qual foi o sentimento, né? Qual a sensação desse tipo? A sensação do tipo 5 foi uma sensação de vazio emocional. Ele provavelmente, né, esse tipo, ele se sentiu ou não visto, né, pelos pais, pelos cuidadores, teve necessidades que não foram atendidas, então ele sentiu que ele não era importante, que ele não era visto, ou então ele se sentiu invadido, né? Ou seja, as pessoas fizeram com ele coisas que ele não queria, né? Invadiram a sua privacidade. E isso fez com que ele desenvolvesse um mecanismo de defesa do isolamento. Então, o tipo 5, né? Ele, para evitar essa sensação, né, de vazio e de invasão e de não ser visto, e essa incapacidade que ele tem de se relacionar, porque ele não aprendeu, ele não foi exercitado isso nele na infância. Então, para ele evitar nisso, ele se isola. Então, o tipo 5, ele se isola principalmente no sentimento. Então, ele não fala muito do sentimento dele, né? E ele vive isolado e evita, né, o relacionamento. Então, se ele está num grupo tal, ele sempre está mais voltado para dentro dele, ele não está se relacionando, ou ele fica fazendo outras coisas, lendo, escrevendo, mas ele não, né, ele tem essa dificuldade, né, de se relacionar com o outro. E ele desenvolve, né, o pecado de raiz do tipo 5 é a cobiça. A cobiça em que sentido? A cobiça, como ele tem essa dificuldade de se relacionar com o outro, ele acredita que ele tem que ter o suficiente para ele não ter que pedir para o outro. Então, as coisas materiais, dinheiro e coisas materiais, ele acredita que ele não é aquele tipo que fica assim, ou pelo menos a maioria deles, né? Não são aquele tipo que fica acumulando coisas, mas ele retém, ele tem essa cobiça para guardar, para ter o suficiente, para não precisar pedir a ninguém. Mas o que ele mais cobiça mesmo é conhecimento. Então, como ele é muito analítico, observador, então ele acredita que para ele se proteger, né, de ser invadido, ele tem que conhecer tudo sobre aquele tema que ele está falando, que ele está escrevendo, que ele tem que falar, que ele tem. Então, por exemplo, ele vai numa reunião temática de algum tema, então ele estuda tudo sobre aquele tema. Daí ele se sente bem, se sente empoderado, né, para falar sobre aquele tema. Isso também é o isolamento, né? Ele isola por temas. Os amigos do tipo 5 não se conhecem, porque até isso, né? Ele tem os amigos do trabalho, os amigos de outros lugares, né? Que são isolados, então não se conhecem.
Por quê? Porque são temáticos. Então, com aquelas pessoas, ele trata daquele tema. Com outras pessoas, ele trata com outro tema. Não é que o tipo 5 ele não faz, né? Que ele é tímido a ponto de ele não participar das coisas. Ele participa. Ele não participa, né, das coisas que diz respeito a ele, ao autoconhecimento, ao sentimento. Mas outras coisas ele faz sim. E o tipo 6? O tipo 6 são aquele tipo, né, que ele tá ali no vértice do triângulo, né, que é o do medo. Então, são os tipos que são chamados precavidos, né, do enneagrama. Ele sempre está se precavendo daquilo que pode acontecer. Então, eles são tipos leais, né, amigos leais, pessoas muito responsáveis, muito família, né? São bastante desconfiados, mas quando eles confiam, né? Realmente eles se entregam, eles confiam, né? Quando alguém ganha, né? A confiança de um 6, realmente ele confia. E ele é muito leal, organizado, né? É um funcionário que todo mundo gostaria de ter e é um amigo também que todo mundo gostaria de ter. Qual foi a sensação, né? Qual foi a experiência da criança tipo 6? A criança tipo 6, ela se sentiu em algum momento desprotegida, ou castigada, sem nem saber por quê, o que estava acontecendo. E isso deixou ela muito insegura. E ela ficou, né, sem saber o que fazer, e isso fez com que ela desenvolvesse, né, essa capacidade de sempre estar pensando que poderia acontecer alguma coisa. Já que aconteceu dela ser castigada, né, dela não ser protegida por pessoas que ela convivia, que ela confiava e que deviam protegê-la, então ela diz assim: se a própria pessoa que devia me proteger não protegeu, e eu fui castigada, dirá aos outros. Então ela cria um mecanismo, né, para fugir disso, que é da projeção, ou seja, ela projeta esse medo que ela sente, né, de ser castigada, de não ser protegida, lá fora para o outro, né? Então ela projeta o medo dela no mundo e acaba vendo perigo, né, em tudo, em tudo. E daí ela sempre está, né, tentando se precaver, ou seja, você vai estar aí com o tipo 6, é aquele tipo que faz uma lista de todas as coisas que podem dar errada. Mas e se isso acontecer? E se aquilo acontecer? E se aquilo outro acontecer? Por um lado, é uma coisa boa, porque isso evita, né, alguns contratempos. Mas, por outro lado, para o tipo 6, aumenta muito o medo, né, e gera a ansiedade. Então, o medo do tipo 6 é muito mais esse medo, né, da ansiedade, daquilo que pode acontecer. Não é um medo de fobia, não é isso, né? É um medo mais cognitivo, um medo da ansiedade, né, do que pode acontecer. E ela desenvolve, né, a paixão que é o próprio medo, né? E finalmente o 7, né, o tipo 7, que é chamado entusiasta, né, do enneagrama, é aquele tipo animado, que amigo de férias, que todo mundo gosta de viajar com ele, porque é aquela pessoa que está sempre alto astral, que está sempre de bem com a vida, né? É um colega para viagem, né? Perfeito. Mas o tipo 7, às vezes, também é um pouco sem noção, porque ele não, né? Ele não está muito presente nele. Então, ele sempre, né? Ele está sempre olhando para frente, olhando para outras coisas, e ele não é muito, né? Não tem muita empatia, não. E ele não está presente na onde ele está.
Qual foi a sensação, né, a experiência da infância do tipo 7? O tipo 7, provavelmente, ele sofreu uma separação muito cedo da mãe. Essa separação pode não ter sido, assim, real, não ter sido uma separação física. Foi real, mas não necessariamente física. Pode ser, e o tipo 7 é o tipo que teve essa sensação, né? O mais em mais tenra idade de todo o Enneagrama. Ou foi na barriga da mãe, ou foi logo nos primeiros meses de vida. Então, o tipo 7, ele não tem lembrança, né, dessa experiência da infância. E pode ter sido, por exemplo, sei lá, um tombo da mãe, um susto da mãe de alguma coisa que aconteceu, e quando a mãe que está grávida, né, o bebezinho está aqui dentro, confortável, dentro da barriga, tudo, quando a mãe leva um susto, o que que ela faz? Né? O que que a gente faz? O que que acontece com a gente quando a gente leva um susto, quando a gente tem um medo? O sangue sai, né, da maioria dos órgãos e vai para os músculos, vai para o coração para bombar mais sangue. Por quê? Porque o corpo todo é preparado para a gente lutar ou fugir. Então, nesse momento, o bebê experimentou uma contração do útero, porque foi menos sangue para lá. Então, ele sentiu uma experiência muito forte de medo, que ele sentiu que ele podia morrer, porque alguma coisa estava acontecendo e que ele não tinha a mínima ideia do que fosse. Então, isso foi tão forte para o tipo 7, que ele passou a fugir, né, de situação difícil, situação dolorosa. E ele desenvolveu, para ele conseguir fugir das situações dolorosas, ele desenvolveu o mecanismo de defesa da racionalização. A racionalização ele dá um significado mental para aquilo que ele está vivendo. Então, mesmo quando o tipo 7 tem uma vivência de algo que não é bom, o que que ele faz? Ele racionaliza, ele olha para aquilo, não, mas isso aqui não é tão mal, não é tão ruim, não. Isso aqui pode ser bom isso, pode ser bom aquilo, pode ser. Ele começa a olhar para as vantagens. De certo ponto, isso é bom, mas na maioria das vezes tira o tipo 7 da realidade. Então, ele não consegue, né, dar conta e vivenciar as coisas ruins, né, as coisas que não são tão boas. E isso faz com que ele desenvolva a paixão, né, que é a gula. A gula do tipo 7 não é gula de comer muito, mas é gula por coisas prazerosas. Então, como ele tem dificuldade de viver situações difíceis, situações complicadas, ele, na primeira sinal de complicação ou de dificuldade, ele pula para outra coisa. Então, tipo 7 é aquele tipo que acaba fazendo um monte de coisa e acaba deixando várias coisas, né, iniciadas, mas nada acabadas. É o tipo que tem muita iniciativa, né, mas pouca acabativa. Por quê? Porque no primeiro sinal de desconforto, ele foge, ele abandona e vai para outro lugar. Então é isso. Esses são os 9 tipos, né? Isso aqui eu tinha passado para vocês da outra vez, né? Na semana passada, o significado, como que cada tipo, né, significa a dor. Eu posso mandar depois. Eu posso mandar depois os slides para vocês lá nos grupos. Então, o que vocês
Qual foi o insight aí que vocês têm, que vocês tiveram, né? Sobre vocês. Tiveram algum insight? Dá para ver alguma coisa, para conversar alguma coisa? Vocês reconhecem algum desses mecanismos de defesa em vocês? Às vezes, o mecanismo de defesa é mais fácil da gente reconhecer do que a ferida, porque às vezes a ferida está lá na criança e o adulto não consegue ver de cara assim, é mais difícil. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, ou falar sobre um insight, alguma coisa, o que viu, pode abrir o microfone, abrir a câmera, vamos conversar um pouquinho. A identificação é total, né? Eu tive a experiência com o Enneagrama, com a irmã Patrícia, e eu vivenciei o Enneagrama e me reconheci como tipo 8, né? E o que eu procuro é a cura dessa criança aí. É? É sim. Como é que você cuida dela? Eita, eu quero aprender a cuidar. Porque eu me sinto realmente dessa forma, né? Eu não aceito de forma nenhuma a fraqueza. Estou sempre pronta para a luta, sabe? A essência do tipo 8 está lá no 2, que é o do cuidado, né? Que é o meu esposo. Pois aproveite então. Aproveite. Eu acho que assim, a cura para o tipo 8 é essa abertura, né? Essa abertura do cardíaco, é voltar a reconhecer essa inocência da criança, né? Eu aprendo muito com ele. E se permitir receber. Eu participei, não sei se você, eu participei do Natal das Virtudes, né? Que foi com o Padre Domingos e Urânio Paz, e daí eles faziam, né? A personalidade e a virtude, né? De cada tipo. Daí eles falando, né? Do tipo 8, que a melhor coisa para o tipo 8 é essa entrega, né? Se entregar para o outro, receber um cafuné, receber um carinho, se entregar, que isso é um bom treinamento para o tipo 8. Ah, então eu estou treinando bem. Que bom! Então tá no caminho da cura. Oh, coisa maravilhosa. Muito feliz por estar aqui, ter essa partilha, de lhe ouvir falar assim com, né, uma facilidade, maravilhoso. Estou amando, viu? Que bom, que bom. Obrigada. Obrigada também pela sua presença. Só posso estar aqui porque tem alguém me ouvindo, né? Daí, quando as pessoas começarem a dizer, eu não posso, meu Deus, eu vou falar sozinha. Mas a próxima aula eu vou passar o link com bem antecedência, para as pessoas se programarem. E mesmo que a pessoa não participe, mas só em ter a oportunidade. Depois mesmo, eu já tive alguma aula que eu não vi, mas assisti depois e achei maravilhosa. Fiquei muito grata por poder assistir depois. Que bom, que bom. Muito gratidão também por estar aqui, por estar acompanhando. Obrigada, viu? Quem mais quer falar alguma coisa, quer compartilhar alguma coisa? Como que vocês se reconheceram nessas crianças, no mecanismo? Às vezes não é muito fácil, mas você pode ir observando, né, com o tempo. Como foi para você, Jamerson?
Eu não sei qual é o meu tipo ainda, mas estou gostando de tudo e ouvindo tudo. Cada vez que fala de um, acho que parece mais comigo. Eu estou aprendendo, né? Ainda não, não tenho uma posição clara, não, mas tudo para mim está fazendo sentido. É. Fantástico. A gente tem um pouquinho de tudo, sabe? Mas a gente tem um que é mais, forte. E principalmente ele aparece quando a gente está sob estresse. Quando a gente está sob estresse numa situação, né, mais delicada, mais estressante, que a gente entra assim meio, né, que a gente não consegue raciocinar direito, pensar direito, faz as coisas muito no automático, porque a gente está sob impulso, né, sob medo, daí ele aparece. Uhum. Mas vai observando, vai observando. Tem alguns testes, né, na internet. Esse livro aqui, eu não sei se você... Ixi, não dá para ver, né? Tá Some, some. É por causa da... Deixa eu tirar aqui. Parecendo filme de ficção. Oh, meu Deus. Com os efeitos do anagrama já. Efeitos especiais. Meu Deus. Não, é por causa do fundo que eu tinha colocado. Esse aqui, ó, esse livro aqui do Enneagrama é bem bom, A Sabedoria do Enneagrama, que é do Russ Hudson. Ele traz um teste, e vários lugares traz testes, sabe? Eu tenho um questionário que tem 130 perguntas que a gente vai respondendo. Eu vou colocar lá no grupo. Eu falei que eu ia colocar e acabei não colocando, né? Que a gente responde, depois no fim, ele está no Excel. Quando você termina de responder todas as perguntas, ele forma um gráfico, uma mandala, um gráfico tipo pizza. Daí ele diz quantos % você tem de cada tipo. É claro que aquilo lá também, assim, não é uma verdade, né? Absoluta, porque, como eu já falei, né, em outras aulas, o tipo é dado muito mais pela motivação do que pelo comportamento. E os testes, normalmente, o que eles analisam é o comportamento, né? Então, mesmo naquelas perguntas, mesmo aqui nos testes que eles fazem, né? É um indicativo. Você tem um indicativo do seu tipo. Mas você só a pessoa mesmo pode bater o martelo. Não, eu sou desse tipo, né? E é mais assim, quando ela começa a conhecer, a vivenciar, a conhecer mais profundo, a se auto-observar no tempo. Daí fica mais fácil para ela realmente, não, eu sou esse tipo aqui. Os testes dão um indicativo. Mas eu vou passar lá o meu questionário para quem quiser fazer. Mas então é isso. Olha aí, nós já estamos aqui há mais de 1 hora. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, a gente vai finalizando. E eu espero vocês... Será o próximo. Na próxima quinta. Eu vou passar o link, começar a divulgar logo amanhã, que na próxima quinta essas aulas vão continuar, certo? Eu vou continuar, mesmo depois eu vou continuar com as aulas. E provavelmente no Zoom, eu gostei de fazer as aulas no Zoom, eu gosto dessa presença de vocês, para mim é mais fácil do que fazer no YouTube, que eu não vejo ninguém. Mas assim, a semana que vem, na quinta-feira, eu vou apresentar, assim, o que eu faço, como que eu uso, eu vou falar como que eu uso o Enneagrama, como que se dá para usar na clínica. Daí, tentem fazer um esforço para estar na próxima quinta. Eu vou passar o link lá para vocês. Já estou curiosa. Ah, que bom, que bom. Um cheiro, gratidão. Obrigada, de bom. Saúde, saúde, viu? Amém. Estamos precisando. Ninguém pode adoecer porque os hospitais Fortaleza estão cheios. No Brasil todo.
É do país todo, né? É. Sim. Mesmo horário, né? Quinta-feira no mesmo horário. Sim, 9 horas. A gente se encontra. Estamos vivendo momentos delicados, mas vamos buscar relaxar, nos harmonizar, tá bom? Sim. Então, até na próxima quinta, tá bom? E qualquer coisa, eu vou deixar o grupo aberto, eu vou mandar o questionário lá também, se vocês quiserem fazer. Depois, não na semana que vem, não, mas depois da quinta-feira, depois da nossa aula, se vocês quiserem, a gente pode abrir um Zoom para conversar sobre o teste. Tá bom? Tchau, gente. Obrigada, viu? Tchau. Bye.